entendeu a pergunta do senhor Eliezer, apóstolo Beltamar? Sim, eu entendi. Então, eu vou, para a sua resposta, 10 minutos, o cronômetro está zerado, vou marcar o tempo para o senhor apóstolo Beltamar. 10 minutos. Então, trombeta é uma mensagem, e essa trombeta é do anjo celestial. São 7 anjos celestiais que levantaria anjos terrenais, profetas, mensageiros terrenais. E William Branham foi o primeiro anjo terrenal, o primeiro mensageiro terreno que foi levantado. Apocalipse capítulo 14, seu Eliezer, versículo 6, diz que João viu 3 anjos vindo do céu com o evangelho eterno para ser entregue aos homens na terra. O evangelho eterno vem do céu por meio de um anjo celestial. A mensagem é do anjo celestial, não é de William Branham. E este anjo pode usar muitos profetas. O senhor está de acordo que Deus não pode trabalhar na terra sem um profeta? Veja, Paulo começou no ano 53, mas depois de Paulo, houve o profeta Policarpo, que foi discípulo de João. Ele era um profeta. E houve Antipas, a fiel testemunha. Apocalipse fala sobre ele. No ano 170, Irineu de Lyon. Mas entre Irineu de Lyon, que a era aí de Éfeso, durou 117 anos. A era de Esmirna, que é a era de Irineu, durou 142 anos. O Irineu não viveu 142 anos. Entre Irineu e Columba, houve vários profetas, mas o anjo celestial era um só. A era de Éfeso foi 117 anos, e houve vários profetas. O primeiro, o pai da era, foi Paulo, mas um só anjo para Éfeso, ele usou muitos profetas. Um só anjo para Esmirna, ele usou vários profetas. Um só anjo para a igreja de Pérgamo, né, por Martinho de Touros, mas entre Martinho de Touros e Columba foram muitos anos, foram 294 anos. Será que Deus vai ficar 294 anos sem enviar profeta? Claro que não, mas o Martinho de Touros foi o pai da era. Senhor Eliezer, o Columba, que é o pai da era de Tiatira, ele começou a pregar a sua mensagem no início da era, de 606, mas quando foi logo em 616, ele morreu. O Columba pregou por 9 anos. 9 anos. E a era de Tiatira durou 914 anos. O senhor disse aqui, Deus não pode trabalhar na terra sem um profeta. Quer dizer que Deus passou 914 anos sem um profeta? Claro que não. E John Wycliffe, que foi queimado pela Igreja Católica, ele era um profeta mensageiro, ele tinha chamado, tinha comissão, tinha mensagem, os seus livros. John Hus, que profetizou a morte de Lutero, ele era um profeta mensageiro, tinha chamado, tinha comissão, tinha mensagem. Ele foi morto por causa dos seus escritos. John Wycliffe e John Hus está em qual era? Está na era de Tiatira. Eles eram profetas mensageiros. E entre Lutero e John Wesley, a era durou 230 anos. Houve vários profetas, como George Whitefield, que foi o discípulo de Wesley. Sim, foi discípulo de Wesley. Ele está já na era de Filadélfia. Mas, além de Lutero, houve o profeta Calvino, e Calvino trouxe uma mensagem. John Wycliffe, Ulrich Zwingli, Charles Spurgeon, Knox. Entre Lutero e John Wesley houve muitos profetas. E, em 1906, o 7º anjo celestial de Apocalipse 10:7, o 7º anjo celestial de Apocalipse 3, desceu à terra. E ele, em 1933, encontrou William Branham. Em 1946, falou com William Branham na caverna Greensville. O William Branham cumpriu seu ministério, que era o tempo da tarde. O senhor está de acordo que o profeta William Branham é o profeta do tempo da tarde ou o profeta da meia-noite? Porque Marcos 13:35 fala do tempo da tarde, fala do tempo da meia-noite, fala do tempo do cantar do galo, fala do tempo da manhã. E o senhor sabe que, assim como as igrejas são 7 períodos proféticos, 7 eras da igreja, 7 tempos proféticos, eu perguntaria para o senhor Eliezer, Marcos 13:35, os 4 tempos lá de tarde, meia-noite, cantar do galo e manhã, são tempos de 24 horas ou são tempos proféticos? Tem 2 maneiras de responder isso aí. Oi? Tem 2 maneiras de responder isso daí. Não, eu só estou perguntando se é tempo de 24 horas ou se é tempos proféticos. Quando Jesus diz, vigiai, pois não sabeis a que hora virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é no cantar do galo ou se é na manhã. O senhor está de acordo que são tempos proféticos? Sim. São tempos proféticos. Isso quer dizer que a era de Laodiceia foi dividida em 4 tempos. E o profeta William Branham é o profeta do tempo da tarde. Zacarias 14:7 diz que haverá um tempo que não será nem dia
e nem noite, mas no tempo da tarde haverá luz. O senhor está de acordo que o William Branham foi o profeta do entardecer, o profeta da tarde? Sim. Sim, o William Branham diz, eu estou saindo no entardecer da era, eu estou saindo no entardecer do evangelho, eu estou saindo no entardecer. Ele era o profeta do entardecer, mas nós não estamos ao entardecer, nós estamos à meia-noite. O entardecer é com a América, é com o Oeste, sim, a América do Norte, os vermelhos. Mas eu queria dizer aqui uma outra coisa, que os profetas, eles recebem a mensagem de um anjo celestial. Esse anjo celestial ainda está na terra. E o senhor perguntou, como que vamos encaixar Cacô Felipe aí? O senhor disse que só há 7 profetas porque só existe 7 eras. Mas o senhor está de acordo que só existe 4 animais viventes, que é o leão, o bezerro, o animal com face de homem e a águia. Só é 4 animais para as 7 eras da igreja, não é? Correto. 4 animais representa 7 eras da igreja. Mas o senhor não quer estar de acordo que 7 anjos celestiais também representa mais do que 7 profetas? 4 animais, representantes das 7 eras. E o senhor não quer estar de acordo que 7 anjos celestiais pode usar muitos profetas. E o senhor sabia que desde Paulo até hoje já foram enviados para a terra uns 50 profetas. Não é só 7. 7 são apenas os pais da era. 7 são anjos celestiais. Agora, se eu lhe perguntar, o senhor acredita que a Bíblia nos dá base para um profeta após William Branham? Para um que vem após o 7º? O senhor está de acordo com isso? Não. Não há tipos na Bíblia para um profeta após William Branham? Conjectura a pessoa pode fazer, né? Não, na Bíblia. Mas vamos lá. Eles dizem assim, os pastores branhamistas, só há 7 profetas porque só há 7 eras. Não há um 8º, não existe 8º nisso. De fato, não existe um 8º, uma 8ª era. E o profeta Cacô Felipe nunca disse que ele é um 8º mensageiro. Mas o senhor está de acordo que Davi era um tipo de Cristo? Sim. Sim. E Davi era o 7º ou ele era o 8º filho de Jessé? O senhor responde. Não, eu quero que o senhor responda que se Davi era o 7º ou era o 8º filho de Jessé? Pode responder. Eu vou deixar fazer tuas colocações. Ele não quer responder. Veja que Davi não é o 7º filho de Jessé. Quando o Samuel chega lá para ungir um dos filhos de Israel, um dos filhos de Jessé para ser rei de Israel, e ele estava de acordo aqui que Davi é um tipo de Cristo. Ele olhou para todos eles e Deus disse, não é nenhum desses. Tinha quantos lá? Tinha 7. Mas aí o Samuel pergunta, não há um outro? Ah, há um 8. Há um 8º que está no campo. Mas não foi chamado de 8º. Por quê? Porque ele não estava presente com os 7. Está vendo, seu Elias? Davi, o tipo de Cristo, o 8º filho de Jessé, aquele Filipe de Atos capítulo 8, ele era o 7º, ele era o 9º, ele era o 8º discípulo de Jesus. Filipe, em Atos 8, que foi falar com o negro africano, o eunuco da rainha de Candace. Senhor Elias, o senhor poderia responder essa? O Filipe, que foi falar com o eunuco da rainha de Candace, o africano, ele era o 6º, ele era o 7º, ele era o 9º, ele era o 8º apóstolo de Jesus? Eu não sei. Ele era o 8º apóstolo de Jesus. Estou lhe dando tipos na Bíblia, para um que vem após o William Branham, um após o 7. Lá em Esté, capítulo 2, fala de 7 príncipes. Veja se está certo, só me acompanhe. Se eu estiver errado, só me corrija. Fala de 7 príncipes. É um tipo para os 7 anjos celestiais. De Apocalipse 2 e Apocalipse 3. 7 príncipes, Esté, capítulo 2. Mas também fala de 7 eunucos. Os 7 eunucos eram pelas mulheres, eles cuidavam das mulheres. As mulheres aí é a igreja, das 7 eras da igreja. 7 príncipes são 7 anjos celestiais, mas 7 eunucos. Bem, eu pergunto para o senhor, o eunuco que cuidou da Esther foi o 7º ou foi Regai? Quem foi que cuidou da Esther? A Esther é o tipo da igreja. O rei Assuero é o tipo de Cristo. Os 7 anjos, os 7 príncipes são 7 anjos celestiais. Os 7 eunucos é Paulo, Irineu, Martinho de Touros, Columba, Lutero, John Wesley e William Branham. 7. Mas quem cuidou de Esther? Foi o 7º? Quem era que dava explicações para Esther? Como ela deveria falar? Como ela deveria entrar? Como ela deveria se comportar diante do rei Assuero? E o senhor sabe que o rei Assuero é um tipo de Cristo. A Esther é um tipo da noiva. Eu quero perguntar, quem foi que preparou a Esther? Foi o 7º ou foi Regai? O senhor não vai responder, mas foi Regai.
Regai quem preparou Esther. Veja que ele não estava no número dos 7. Ele era o eunuco do rei, o que conhecia a vontade do rei. Lá em Josué capítulo 6, Jericó, os muros de Jericó caiu na 7ª volta ou caiu quando eles gritaram? Está vendo, senhor Elias? A Bíblia aponta para Cacô Filipe, aquele que vem após o 7º, William Branco.